Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um compêndio, uma obra magistral, uma obra de excelência, talvez a melhor obra escrita em Portugal sobre o assunto. Trata-se da história da literatura portuguesa, que eu tenho aqui ao meu lado, portanto, o livro, a história da literatura portuguesa, portanto, um calhamaço de 1200 e tal páginas, um calhamaço de cerca de 1200 e tal páginas, escrito por A.G. Saraiva e Oscar Lopes, da Porto Editora, 17ª edição, portanto, do ano de 2017, portanto, é uma edição recente, portanto, é a última edição. Como eu disse, 1200 e tal páginas, um livro magistral para quem se interessa pela história da literatura e principalmente pela história da literatura portuguesa. O livro, rapidamente, no índice geral, temos a introdução geral com reflexões e depois temos origens e evolução da língua portuguesa na introdução geral. Depois temos a primeira época das origens a Fernão Lopes, a segunda época de Fernão Lopes a Gil Vicente, a terceira época do Renascimento ao Maneirismo, a quarta época, a época barroca, a quinta época, o século das luzes, a sexta época, o romantismo, a sétima época, época contemporânea e depois bibliografia e índice geral. Tudo isso com uma apresentação de praticamente, não é? Todos os autores portugueses, alguns que depois também estiveram ligados ao Brasil, portanto, autores portugueses sobre a literatura portuguesa, a sua evolução, que começa nas origens, que, como vamos ver rapidamente, que eu vou fazer aqui uma síntese rápida sobre a história da literatura em Portugal, para também termos um pouco o gosto e uma pequena aproximação, digamos assim, um pequeno orgulho dentro desta obra monumental. Isto é uma obra monumental. Creio que esta obra, para todos os leitores de literatura, devem procurar comprar esta obra da Porto Editora e ter esta obra em casa. Portanto, rapidamente, o início da literatura portuguesa encontram-se, portanto, os inícios, não é? Encontram-se na poesia galega medieval, desenvolvida originalmente na Galiza e no norte de Portugal. A Idade de Ouro situava-se no Renascimento, momento em que aparecem escritores como Gil Vicente, Bernardino Ribeiro, Sá de Miranda e, sobretudo, o grande poeta épico que escreveu a obra monumental Os Lusíadas, Luís de Camões. Portanto, o século XVII ficou marcado pela introdução do Barroco em Portugal e é geralmente considerado como o século da decadência literária. Não obstante, a existência de escritores como o padre António Vieira, o padre Manuel Bernardes e Francisco Rodrigues Lobo são de grande interesse. Os escritores do século XVIII, para contrariar uma certa decadência da fase barroca, fizeram um esforço no sentido de recuperar o nível da Idade Dourada, o neoclassicismo, através da criação de academias e arcádias literárias. Portanto, com o século XIX foram abandonados os ideais neoclássicos e temos então Almeida Garrett introduziu o romantismo, seguido por Alexandre Herculiano, grande historiador português, e Rebelo da Silva. No campo do romance, na segunda metade do século XIX, temos o desenvolvimento do realismo de feição naturalista, cujos máximos representantes foram Eixais de Queiroz, Ramalho Ortigão e Camilo Castelo Branco. As tendências literárias do século XX estão representadas principalmente por Fernando Pessoa, considerado como o grande poeta nacional, a par de Camões, e já nos últimos anos pelo desenvolvimento da prosa de ficção, graças a outros autores mais contemporâneos, como António Lobo Antunes e José Saramago. Portanto, esta é um pouco a introdução do livro da história da literatura portuguesa. Vamos aprofundar um pouco mais. Eu vou ver se eu consigo ler tudo. Vai ser uma leitura rápida, mas é para nós termos uma noção. Portanto, temos o começo da origem da literatura portuguesa com o rei Dom Dinis, rei de Portugal. A literatura portuguesa nasceu formalmente no momento em que surgiu o português, língua escrita, nos séculos XVII e XVIII. Ainda que seja provável a existência de formas poéticas anteriores,
Os primeiros documentos literários conservados pertencem precisamente à lírica galego-portuguesa, desenvolvida entre os séculos XII e XIV, com uma importante influência na poesia trovadoresca provençal. Esta lírica era formada por canções ou cantigas breves difundidas por trovadores, poetas e segreis instrumentistas, e desenvolveu-se primeiro na Galiza e no norte de Portugal. Mais tarde, transladou-se para a corte do Dom Afonso X, o sábio rei de Castela e de Leão, onde as cantigas continuaram a ser escritas em galego-português. Os primeiros poetas conhecidos são João Soares de Paiva e Pai Soares de Taveiros, sendo de autoria deste último a cantiga da Ribeirinha, também conhecida como a cantiga da Garvaia. Outros poetas desenvolveram sua arte na corte do rei Dom Afonso III de Portugal e mais tarde na de Dom Dinis, ambos monarcas protetores e impulsionadores da cultura livresca. Portanto, o corpus total da lírica galego-portuguesa, composta por 1685 textos, incluindo as cantigas de Santa Maria, estão reunidas num cancioneiro, ao livro das canções, o Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Vaticana, Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. A prosa em português teve um desenvolvimento mais tardio que a poesia e não apareceu até ao século XIII, época em que adaptou a forma de breves crónicas hagiográficas e tratados de genealogia denominados livros de linhagem. Não se conservou nenhum caráter de gesta portuguesa, mas sim a mudança livros de cavalaria, como a Demanda do Santo Graal. Nesta época escreveram-se, ademais, possivelmente as primeiras versões Os Perdidas do Amadis de Gola, cujos 3 primeiros livros foram escritos, segundo algumas fontes, por um tal João Loubeiro, trovador de finais do século XIII. Essas narrações cavalheirescas, ainda que desprezadas pelos homens cultos do final da Idade Média e do Renascimento, usaram de favor popular, dando lugar às intermináveis sagas dos Amadis e os Palmaris, tanto em Portugal como Espanha. Século XV. No final do século XIV, com a crise de 1383-1385, que pôs o nosso rei João I, não é? Com o mestre de Avis, com também Nuno Alves Pereira, as grandes batalhas, inicia-se uma nova etapa na literatura portuguesa. Nesta época, os reis continuavam ligados à criação poética. O rei Dom João I de Portugal escreveu um livro de caça e seus filhos Dom Duarte I e Pedro Duque de Coimbra compuseram tratados morais. Também nesta época, uma escrita anónima contou a história heroica de Nuno Alves Pereira, como eu disse, na crónica do Condestável. A tradição cronista portuguesa começou com Fernão Lopes, muito importante, portanto começou aí. Quem compilou as crónicas dos reinados de Dom Pedro I, Dom Fernando I, Dom João I, combinando a paixão pela exatidão com uma especial destreza para a descrição e o retrato. Seguindo tempos Gomes Antes de Zurara, que lhe sucedeu no posto como cronista oficial, escrevendo as crónicas da Guiné e das guerras africanas. É igualmente um historiador bastante fiável com estilo. No entanto, está afetado pelo pedantismo e a tendência moralizante. Seu sucessor, Rui de Pina, evitou esses defeitos e ofereceu um relato, se não artístico, pelo menos útil, dos reinados de Dom Duarte, Dom Afonso V e Dom João II. A sua história no reinado deste último monarca foi também reutilizada pelo poeta Garcia de Rezende, que a enfeitou com episódios vividos por si em primeira pessoa e a publicou com o seu nome. No campo da poesia, esta época está marcada pela influência da poesia renascentista italiana, em especial de Petrarca, que se introduziu na literatura portuguesa através da espanhola. Isto levou a que muitos autores, como Pedro Condestável de Portugal, amigo de Índigo Lopes de Mendonça, escrevessem em castelhano. Evidências da influência da literatura italiana sobre a portuguesa nesta época são o gosto pela alegoria ou pelas referências à antiguidade clássica do Renascimento. Nessas épocas, colecionaram os cancioneiros com o Cancioneiro Geral, compilado por Garcia de Rezende, que contém o labor de uns 300 cavaleiros e poetas de tempos de Dom Afonso V e Dom João II e que foi inspirado por João de Mena, Jorge Manique e outros poetas espanhóis. A maioria dessas composições eram poesias artificiosas e conceptuais de temática amorosas ou satíricas. Entre os escassos poetas que demonstraram especial talento e verdadeiro sentimento poético se encontrava o próprio Garcia de Rezende, autor de uns versos à morte de Inês de Castro, Diogo Brandão, autor de Um Fingimento de Amores, ou o próprio Condestável, Dom Pedro. No entanto, entre esses cancioneiros apareceram também nomes que estavam destinados a mudar o curso da literatura portuguesa: Bernardino Ribeiro, Gil Vicente e Sá de Miranda. Estamos a falar aqui da época do Renascimento, final da Idade Média, época do Renascimento, os primeiros humanistas portugueses. Século XVI, o Renascimento. O Renascimento como movimento artístico, científico e literário, o que interessa, floresceu na Europa
nos séculos XV e no século XVI. Peço desculpa, tenho que beber um bocadinho de água. Valorizando os temas em torno do homem, o humanismo e a busca do conhecimento e inspiração nas obras da antiguidade clássica, o chamado classicismo. O movimento teve início na Itália, sendo Petrarca, Dante e Boccaccio os seus maiores vultos literários precursores. Francisco Petrarca, com o Cancioneiro, glorificou o amor da sua poesia lírica e fixa a forma do soneto. O Dante, bem conhecido, Alighieri, fez a síntese da alma medieval com um espírito novo em A Divina Comédia, muito conhecido, e Giovanni Boccaccio, no Decameron, fez a crítica da sociedade do seu tempo. O Cancioneiro Geral, publicado por Garcia de Rezende, 1516, é referido no tópico precedente e é o elo entre o século XV, o século da introdução do humanismo em Portugal, e o século XVI, século ainda do humanismo, mas por excelência do classicismo, que segue ao humanismo. No Cancioneiro estão representados meia dúzia de poetas, sendo o Cancioneiro o repositório da maior parte da produção poética portuguesa, que está entre o fim do período literário medieval e o início do período clássico, entre eles o próprio Garcia de Rezende, com as famosas trovas A Morte de Inês de Castro e Gil Vicente e Sá de Miranda. Portanto, a lírica e a épica. O século XVI inicia-se com a introdução de novos géneros literários provenientes do estrangeiro, sobretudo da Itália. Entre eles temos a poesia pastoril, introduzida em Portugal por Bernardino de Ribeiro. Ao mesmo género pertencem as ecólogas, que são as tais poesias pastoris, e de Cristóvão Falcão. Essas composições, assim como as cartas de Sá de Miranda, foram compostas em versos de arte maior, desprezando-se a chamada medida de velha, denominando também com o metro nacional, para distingui-lo de outros géneros do gosto italiano, a qual acabou por ser usado, por exemplo, por Camões nas suas obras menores, por Gonçalo Andes Bandeira nas suas profecias e por Gil Vicente. No campo da poesia lírica, além do já citado Sá de Miranda, que introduziu as formas da escola italiana na literatura portuguesa, temos o soneto, a canção, a sextina, as composições em tercetos e em oitavas e os versos da sílabas. Cabe citar António Ferreira, Diogo Bernardes, Pero Andrade de Caminha e Frei Agostinho da Cruz, todos eles seguidores da escola italiana, ainda que nas suas obras se possa apreciar certo artificialismo nos modelos, o que acontece mesmo nas obras de Frei Agostinho da Cruz. A poesia épica desenvolveu-se sobretudo graças a Luís de Camões, que foi capaz de fundir os elementos clássicos com os elementos nacionais para criar uma poesia nova e, sobretudo, uma verdadeira épica culta nacional, em especial os Lusíadas. Portanto, eu tenho aqui, posso mostrar, os Lusíadas, uma edição fantástica da Lisboa mesmo, portanto, a edição original, portanto, dos Lusíadas, podemos ver aqui, rapidamente. Os seus seguidores, entre eles Jerónimo Corte Real, Luís Pereira Brandão, Francisco de Andrade, Gabriel Pereira de Castro, Francisco de Sá de Menezes, Brás Garcia de Mascarenhas, nunca alcançaram o seu nível, não passando as obras destes autores em crónicas em verso. Depois temos o teatro Gil Vicente, que é considerado o pai do teatro português, graças aos seus 41 peças, 14 em português, 11 em castelhano e as demais bilíngues. Entre elas existem autores e mistérios de caráter sagrado e devocional. As farsas, comédias, tragicomédias de caráter profano. Iniciou sua carreira em 1502 com uma série de obras religiosas, entre as quais se destaca Os Altos da Alma, a Trilogia dos Altos das Barcas. Mais tarde, Gil Vicente experimentou o género satírico e finalmente desenvolveu a comédia. Em obras como a farsa de Inês Pereira ou a Floresta de Enganos, a ação dos seus autos é simples, os diálogos inspirados e vivos e os versos, as mais das vezes, alcançaram uma grande beleza. Os dramaturgos que vieram depois não lhe foram superiores em talentos. Os autores cultos que seguiram a Gil Vicente apenas conseguiram êxitos razoáveis. Jorge Ferreira de Vasconcelos foi o autor da primeira comédia em prosa, comédia Eufrosina. António Ferreira construiu a Castro, a tragédia de Débil, ainda que com alguns ecos de Sofócles. Portanto, o teatro ajudou a desenvolver a literatura portuguesa. Depois temos a prosa, por seu lado, desenvolveu-se magistralmente durante o século XVI, sobretudo a prosa histórica e científica, as crónicas de viagem e a prosa religiosa, moralista e filosófica. As décadas de João de Barros, continuadas por Diogo de Couto, portanto, descreveram com mestria as façanhas dos portugueses na conquista do Oriente. Damião de Góis, humanista e amigo de Erasmo, descreveu com uma destacável independência o reinado do rei Dom Manuel I de Portugal. Jerónimo Osório tratou o mesmo tema em latim, mas as suas interessantes cartas apresentam um tom mais vulgar, entre outras, que tratam das viagens ao Oriente.
Então Fernando Lopes de Castanheda, António Galvão, Gaspar Correia, Brás de Albuquerque, Frei Gaspar da Cruz e Frei João de Santos, as crónicas reais ficaram nas mãos de Francisco de Andrade, de Frei Bernardo da Cruz, Miguel Leitão de Andrade. Compilou um interessante volume intitulado A Miceliana. A literatura de viagem desta época é demasiado extensa para ser resumida, portanto não há tempo aqui. Os exploradores portugueses visitaram e descreveram a costa africana, a Etiópia, a Síria, a Pérsia, a Índia, o Extremo Oriente, o Brasil. Sobressai como mostra deste tipo de obras a peregrinação de Fernão Mendes Pinto, que narrou as suas aventuras num estilo vigoroso e colorido, assim como a história trágico-marítima reúne breves histórias anónimas sobre os naufrágios entre 1552 e 1604. Os diálogos de Samuel Hus com o judeu de Lisboa também merecem ser mencionados. Os temas religiosos eram objetos geralmente tratados em latim. Mas entre os autores moralistas que empregaram a Liga Vulgar estão Frei Heitor Pinto, Frei Amador, Ariais e Frei Tomé de Jesus. Depois o Barroco, em geral, a literatura portuguesa do século XVII tem sido considerada inferior à dos séculos anteriores, que por isso atinge a qualificação do século de ouro. Estas inferioridades atribuem-se ao absolutismo da monarquia e à influência da Inquisição que impôs a censura e o Index Liberium Prohibitium, no entanto, pode apreciar-se em um declínio geral, tanto político como cultural, da nação portuguesa neste século. O gongorismo e o marinismo manifestaram-se, portanto, nos poetas sachentistas, impondo o gosto pela retórica e o obscurantismo. A revolução que levaria à independência de Portugal em 1640 não conseguiu, no entanto, investir a tendência descendente nem atenuar a influência cultural da Espanha, de maneira que o castelhano surgiu sendo o idioma mais empregado entre as classes dominantes e entre os autores que procuraram uma audiência mais ampla, tendo os autores portugueses dos séculos anteriores sido esquecidos como Deus. Não nos esqueçamos que nos reinados de Filipe I, II e III da Espanha, que tiveram em Portugal, houve uma quebra acentuada da própria literatura portuguesa. Estas influências estrangeiras foi especialmente forte no teatro. Os dramaturgos portugueses escreveram em castelhano, de maneira que o português só foi emprego em peças religiosas de escasso valor ou em comédias engenhosas, como as de Francisco Manuel de Melo, autor de Um Auto de Fidalgo Aprendiz. Nesta época surgiram diversas academias de nomes exóticos que tentaram elevar o nível geral das letras portuguesas, mas que se perderam em discussões estéreis e ajudaram ao triunfo do fanatismo. Tem que ser. Poesia lírica do século XVII. Tudo o que eu estou a falar está resumido neste livro, autor por autor. Continuaram a produzir as obras do género pastoril com as de Francisco Rodrigues Lobo, melodiosas ainda que artificiosas. Dom Francisco Manuel de Melo, autor de sonetos morais, escreveu também imitações de romances populares como o Memorial do João IV, bem como os engenhosos apólogos diálogos e a filosofia doméstica da Carta da Guia de Casados, em prosa. Outros poetas desse período são Soror Violante de Seu e Frei Jerónimo Bahia. Gongoristas, Frei Bernardo de Brito, autor da Sílvia de Lizardo, e os escritores satíricos Tomás de Noronha, António Serrão de Castro. Bernardo de Brito. O século XVII foi em geral mais produtivo no campo da prosa do que no verso. Floresceram a historiografia, a biografia, a eloquência religiosa e o género epistolar. Os principais historiadores dessa época foram monges que trabalharam nas suas instituições e não como no século anterior, viajantes ou conquistadores. Testemunharam dos factos narrados e isto fez que, em geral, fossem melhores estilistas que historiadores. Por exemplo, dentro dos 5 autores que contribuíram para a extensa obra Monarquia Lusitana, São Frei António Bardão estava consciente da importância da evidência documental. Frei Bernardo de Brito, por exemplo, começou a obra com a criação e testemunhou onde deveria tê-la começado, confundido constantemente lenda e verdade histórica. Frei Luís de Sousa, também bem conhecido Frei Luís de Sousa, famoso estilista, trabalhou com materiais anteriores para criar a famosa hagiografia, vida de Frei Bartolomeu dos Mártires e seus anais de rei Dom João III, Manuel de Faria Sousa, historiador e comentarista da obra de Camões. Elegeu o castelhano como meio de expressão, como Melo quando se propôs a relatar as cartas das guerras catalãs, enquanto Jacinto Ferreira de Andrade relatou, numa linguagem grandiloquente, a vida do vice-rei justiceiro Dom João de Castro. Portanto, grandiloquente é uma coisa grandiosa, não é? A eloquência religiosa atingiu o seu máximo expoente neste século, no qual a originalidade e o poder imaginativo dos seus sermões fizeram com que o português Padre António Vieira, bem conhecido Padre António Vieira, fosse considerado em Roma como o príncipe dos oradores católicos. Os discursos do Horaciano Manuel Bernardes
podem ser considerados um modelo clássico de prosa portuguesa. A escritura epistolar está representada, por sua vez, por autores como Francisco Manuel de Melo e Frei António das Chagas e pelas 5 cartas que compõem as cartas de Soror Mariana Alcoforado. Depois passamos para o neoclassicismo. A afetação marcou a literatura portuguesa na primeira metade do século XVIII, época a partir do qual são notórias algumas mudanças graduais que desembocaram na grande reforma literária conhecida como o romantismo. Distintos homens que fugiram para o estrangeiro para escaparem do despotismo reinante contribuíram para o progresso intelectual da nação durante os últimos anos do século. Verney criticou, por exemplo, os obsoletos métodos educativos e expôs a decadência literária e científica da nação no verdadeiro método de estudar, bem conhecido de Verney, enquanto as diversas academias e arcádias trabalharam para conseguir a pureza de estilo e a dição e traduziram melhor os clássicos estrangeiros. Nas academias de história estabelecidas por João V, em 1720, a imitação da Academia Francesa, publicou 15 volumes de memória e fundou as bases do estudo crítico dos anais portugueses. Entre os seus membros estavam Caetano de Sousa, autor de uma voluminosa História da Casa Real, ou a Bibliografia Barbosa Machado. A Real Academia das Ciências, fundada em 1780, fez algo similar com respeito à crítica literária, ainda que este labor tenha sido levado a cabo fundamentalmente por outras instituições similares. Portanto, nas poesias às arcádias, dentre as arcádias equivalentes literárias das academias, a mais importante era a Arcádia Lusitana, também conhecida como Arcádia de Olicimponense, estabelecida em 1756 pelo poeta António Diniz da Cruz e Silva, com a intenção de formar uma escola que sirva de bons exemplos em eloquência e poesia. Esta academia inclui alguns dos escritores mais influentes da sua época. Pedro António Joaquim Correia de Serra Garção compôs uma cantata de Dido, bem como os sonetos, odes e epístolas. Os versos bucólicos de Domingos de Rei da Tire tinham a singeleza e a doçura de Bernardino Ribeiro, enquanto o poema épico satírico Isopo, do próprio Cruz e Silva, satirizava os tipos sociais, locais e galego-mania da época com humor. As disputas internas levaram à dissolução da Arcádia em 1774, que já tinha, no entanto, contribuído para elevar a qualidade dos textos e introduzir novas formas poéticas na literatura portuguesa. Infortunadamente, alguns dos seus elementos não só imitaram os clássicos grego-latinos e os poetas renascentistas portugueses, mas desenvolveram um estilo frio e cerebral com uma expressão excessivamente académica. Muitos dos poetas da Arcádia seguiram o exemplo de mecenas da época do Conde da Ericeira e dedicaram-se a nacionalizar o pseudoclassicismo que tinham aprendido em França. Manuel Maria Barbosa de Bocage, 1790, nasceu uma nova Arcádia que pertencia a Manuel Maria Barbosa de Bocage, bem conhecido Bocage, que poderia ter talvez chegado a ser um grande poeta em outras circunstâncias. O seu talento levou-o, no entanto, a reagir contra a mediocridade geral e não conseguindo elevando a grande altura da maneira sustentada. Apesar dos seus sonetos competirem com os de Camões, também foi um mestre da poesia breve e improduzida que empregou com sucesso em sua pena de talião contra José Agostinho de Macedo. Este sacerdote era um autêntico ditador literário e em sua obra Vós Burros ultrapassou a todos os demais poetas na agressividade e nas suas investidas, chegando a ser tentado substituir os Lusíadas de Camões como a obra épica inferior Oriente. No aspecto positivo, escreveu notáveis obras didáticas e odes aceitáveis, e as suas cartas e panfletos políticos mostraram conhecimento e versatilidade. Contudo, a sua influência no ambiente literário de Portugal foi mais negativa do que positiva. Os restantes membros da Arcádia, Curto de Semedo, José Anastácio da Cunha, Nicolau Tolentino, Francisco Manuel do Nascimento, mais conhecidos, também foram um grande contributo para a literatura nessa época. A prosa do século XVIII está fundamentalmente dedicada aos temas científicos, ainda que as cartas de António da Costa, António Ribeiro Sanches, Alexandre de Guzmão e Cavaleiro de Oliveira. Temos depois no teatro António José da Silva, Nicolau Luís, Domingos dos Reis da Tira e Manuel de Figueiredo. Estou a andar depressa porque é muita informação, não terei tempo suficiente. Depois temos o romantismo, Almeida Garrett, retratado por Pedro Augusto Guglielmi. Portanto, em início do século XIX, a literatura portuguesa experimentou uma revolução literária iniciada pelo poeta Almeida Garrett, tinha entrado em contato com o romantismo inglês e francês durante o seu exílio e que decidiu basear as suas obras na tradição nacional portuguesa. Nos seus poemas narrativos, Camões, 1827, rompeu com as regras estabelecidas de composição, seguiram-se em Flores sem Fruto e em coleção de poemas amorosos, Folhas Caídas, e sua elegante prosa está recolhida na obra misceliana Viagens à Minha Terra. Então, os primeiros seguidores de Almeida Garrett encontravam-se Alexandre Herculano, historiador muito conhecido, cuja poesia está cheia de motivos patrióticos e religiosos e de
Reminiscências de Lemmenais, o francês do catolicismo liberal. O movimento tornou-se ultrarromântico em mãos dos autores como Castilho, mestre de versos escassos de ideias, ou nos versos de João de Lemos, ou do melancólico João de Passos Tomás Ribeiro. Ainda também temos depois, em 1865, um grupo de jovens autores liderados por Antero de Quental e pelo futuro presidente Teófilo Braga, rebelou-se contra a dominação das letras portuguesas ostentadas por Castilho e influenciadores de tendências estrangeiras. Proclamou a aliança da filosofia e da poesia. Uma feroz guerra de panfletos contribuiu para a queda da Castilho e a poesia ganhou com isso profundezas e realismo, tornando-se também anticléricas e anticristãs revolucionárias. Poetas como Quental deixou sonetos elegantes e pessimistas, inspirados no neobudismo, nas ideias agnósticas provenientes da Alemanha, enquanto as positivistas também ganharam bastante influência. Guerra Junqueira é recordado principalmente como poeta irónico, morte de Dom João, em Pátria também, na dinastia de Bragança, com algumas cenas poderosas em voz simples, interpretou a natureza e a vida rural e à luz da imaginação panteísta. António Gomes Leal também, João de Deus, João Penha, Gonçalves Crespo e o simbolista Eugênio de Castro. No teatro continuamos a ter também algumas peças de Almeida Garrett, um auto de Gil Vicente, Frei Luís de Souza, algumas obras, e depois temos imitadores Mendes Leais, Pinto Chagas, Fernando Caldeira, Gervásio Lobato, João da Câmara, Lopes de Mendonça, Júlio Dantes, Marcelino Mesquita e Eduardo Schwanbach. Depois no romance temos Ensaios de Queiroz, o grande escritor bem conhecido. A novela decimalínica portuguesa iniciou-se com obras históricas ao estilo Walter Scott, escritas por Alexandre Herculano, ao que se seguiram Rebelo da Silva, com A Mocidade do João V, Andrade Corvo e outros. A novela do costume dava-se em Portugal. Camilo Castelo Branco, um rico ficcionista que descreve a vida da primeira metade do século em Amor de Perdição e Novelas de Domínio. E outros, como Gomes Coelho, mais conhecido como Júlio Diniz, foi um escritor idealista, romântico e subjetivo, conhecido sobretudo por sua obra As Pupilas do Sr. Reitor, mas sem dúvida o maior artista do realismo português, José Maria de Assaz de Queiroz, em particular Os Maias, A Luz de Casa de Ramirez, A Capital, ao que se pode considerar o fundador do naturalismo português, e autores das obras como Primo Basílio, Correspondência de Fradique, Mendes ou A Cidade e as Serras. Suas personagens sempre são criaturas vivas e muitos dos seus bilhetes descritivos satíricos se converteram em clássicos. Entre os romantistas menores desta época, cabe assinalar por último Pinheiro Chagas, Arnaldo Gama, Luís de Magalhães, Teixeira de Queiroz e Malheiro Dias. Portanto, acaba aqui esta primeira parte de História da Literatura, para depois, então, seguirmos com o segundo vídeo.